E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Monteiro. Hoje continuo analisando ali o livro Coração, Cabeça, Estômago e vou falar da segunda parte do livro, Cabeça. Vem comigo e vamos entender um pouquinho mais essa história do nosso personagem Silvestre. Vem! E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Estamos dando um prosseguimento aí ao trabalho em cima do livro da específica da UERJ, que é Coração, Cabeça, Estômago, do Camilo Castelo Branco. Já produzi 3 vídeos. O primeiro vídeo fiz uma análise geral da obra. O segundo vídeo falei da parte que é Coração. Depois eu falei que são as 7 paixões do personagem Silvestre. Depois fiz um vídeo sobre a mulher que o mundo respeita e a mulher que o mundo despreza. E agora estou entrando nesse 4º vídeo e eu queria pedir, antes de mais nada, que você, por favor, compartilhe com um amigo que vai fazer específico da UERJ. Acredite, tem muita gente que não conhece o canal do Monteiro e nem sabe que tem esses vídeos disponíveis na internet. Então, se você puder compartilhar com seu amigo, com seu colega que vai fazer direito, que vai fazer comunicação, letras, artes cênicas, artes visuais, desculpe, manda um plá para ele, fala, ó, tem um vídeo aí comentando o livro. Então, a galera tendo uma grande dificuldade para ler o livro, então estou aqui oferecendo esse material, disponibilizando para vocês. Então, assim, o livro Cabeça, essa parte cabeça, né, a gente tem que fazer aqui uma parada e lembrar a última aula. Na última aula, eu mostrei para vocês o seguinte: o que aconteceu com o Silvestre? Silvestre, ele teve 7 paixões, depois ele conheceu a mulher que o mundo respeita, que foi a Paula, mais uma decepção, e conheceu Marcolina, a mulher que foi vendida para um barão quando nova, que depois separou do barão, casou com outro homem, achando que ia ser feliz, e esse homem acabou dando a volta nela e ela acabou perdendo tudo, e acabou tísica, morrendo. O Silvestre acolheu essa mulher, levou-a para sua casa e ela acabou falecendo. E ali ele teve justamente essa questão da mulher que o mundo despreza, quer dizer, uma mulher que era boa, mas que, por conta das questões sociais, ela, no caso, era desprezada. E essa mulher fez com que o nosso Silvestre mudasse, né? Ele mudasse a forma de ver as coisas, mudar o mundo. E ele entra na segunda parte, que é a cabeça. E nessa parte, cabeça, ele sai de Lisboa e vai para a cidade do Porto. Ele já havia colocado na sua cidadezinha, começado a escrever uns artigos que ele achava que eram bons artigos, né? Ele plagiava alguns textos, botava umas ideias, mas plagiava outros contos, outras histórias. E ele achava que os artigos dele eram artigos que estavam bombando, que estavam trazendo uma série de polêmicas, e por isso ele seria visto como um intelectual. E por isso ele vai para a cidade do Porto. Ao chegar na cidade do Porto, a decepção dele qual é? É que ele vai justamente perceber que os textos dele não eram essas coisas. Ao contrário, as pessoas ficam achando que ele, no caso, é meio medíocre, bem medíocre o texto dele, não acrescenta muito ao debate. Isso frustra bastante. Ele fica frustrado com isso, porque ele fica achando que ele teria uma receptividade e teve outra. Mas é importante que a gente entenda que, nesse momento, o Silvestre não está muito interessado em mais ser movido pelo coração. Ele está querendo mover agora pela cabeça. Ele está querendo arranjar um bom partido para ter um bom casamento. Só que ele não é herdeiro. Ele não é um cara que tem um título de nobreza. Então ele vai começar a buscar caminhos para poder fazer parte e merecer a mão de uma mulher da nobreza. Então você vai perceber que o nosso Silvestre, ele vai se meter aí, entre umas e outras, ele vai montar uma gazeta, quer dizer, um jornal, onde ele, para poder publicar os textos dele, ele entra para a maçonaria, e depois ele ambiciona ser ministro da coroa, mas o que ele deseja mesmo é arranjar uma mulher rica para casar. E ele começa a entranhar-se nessa chamada Sociedade do Porto, e ele pesquisa 3 mulheres, que são as 3 mulheres mais ricas do Porto. E ele tem a viúva, que ele vai conhecer, e a viúva vai acabar dando um chega para lá nele. Tem a intermediária, que já estava ali, no caso, a segunda, que ele achou engraçadinha, mas que já estava prometida para casamento. E tem a terceira, que é a Mariana, que é a mais jovem. E ele quando ele pensa em assediá-la, ele vai descobrir que ela está prometida para casar com o seu Anselmo Sanches,
que é um cara que circula pela sociedade, é conhecido, é respeitado. Só que a gente vai descobrir, e o Silvestre vai descobrir, que o Anselmo é amante de Rita, que vem a ser a mulher que tem a guarda da Mariana, essa mulher mais nova. Então, veja bem, o cara está prometido para casar com a menina, só que ele é amante da mulher que é a tutora dela. E essa tutora, no caso, ela é casada com um homem influente, um homem rico, que de repente fica doente, a Rita desaparece, e aí, quando o Silvestre descobre o que está por trás do desaparecido, do marido que está prostrado, dessa Rita, que é uma carioca, típica carioca, e aí fica uma coisa bem interessante, como que o Silvestre, quando ele fala da brasileira, como que ele coloca a brasileira sempre pelo ponto da traição, daquilo que não é confiável, daquela que é sensual, tem uma visão normalmente muito assim preconceituosa em relação ao Brasil e à mulher brasileira, tá bom? E aí o que acontece? Ele vai escrever um artigo, né, denunciando esse caso, esse escândalo, e ele vai ser processado por calúnia. E ele achava que quando ele denunciasse o escândalo, a sociedade do Porto ficaria toda ao lado dele, indignada com a situação, mas ao contrário, as pessoas achavam que ele estava mentindo, que ele estava criando uma história que ele não tinha como provar. E tanto é que ele vai para a polícia correcional, acho que é o penúltimo capítulo, ele vai para a polícia, ele vai ser julgado. E no julgamento o cara fala, cadê a prova? Ele fala, eu tenho 3. Quais são as 3 testemunhas? O marido que está prostrado na cama, a Rita e a Mariana. Só que nenhuma das 3 estão ali para provar. Então ele fica como aquele cara que está acusando alguém, que tem um respeito pela sociedade portuense, e que vai ficar justamente, ele vai acabar pagando pesadas multas, ele vai ser condenado a um período na cadeia, mas ele vai converter isso em dinheiro, e ele termina essa parte desacreditando a sociedade, falando que a sociedade, no caso, ela é marcada por uma hipocrisia. Isso já antecede, né, já antecipa algumas questões que vão ser abordadas posteriormente no realismo. O realismo vai trabalhar muito essa questão da aparência social e da intimidade social, quer dizer, o ser não é a mesma coisa que o parecer. E esse capítulo é um capítulo, não é tão longo, é um capítulo que já começa a ganhar menos fôlego, ele já está velho, né? Já não é mais aquele garoto da primeira parte, e ele mesmo chega e começa, né, no início do capítulo dizendo, se eu fosse aquele jovem movido pelo coração, eu teria cedido aos encantos das mulheres do Porto, mas como ele agora é movido pela razão, ele no caso vai procurar justamente o tempo todo negar aquilo que seja sentimental, aquilo que é aparente, aquilo que é exagerado. E é uma coisa interessante porque ele anuncia que agora ele está se preparando para entrar na fase do estômago. É aquela fase em que você já está mais velho e você está querendo buscar coisas mais tranquilas, mais calmas, e é a última parte do livro que vai merecer um outro vídeo. Essa parte de cabeça é interessante a gente pensar justamente uma antítese aí que tem, né, entre o Porto e o Lisboa. Até hoje, essa rivalidade não é uma rivalidade só do futebol, mas você tem até um livro que eu tenho que fala sobre isso, sobre como que a sociedade do Porto ela olha para a sociedade de Lisboa e vice-versa, como que eles têm aí, no caso, um antagonismo. E o nosso amigo Silvestre ele fala isso através das paixões. Enquanto as mulheres de Lisboa são essas mulheres que seriam fúteis, no caso, seriam mulheres que ele vai se apaixonar, mas que ele acaba sendo enganado, traído, as mulheres do Porto teriam um outro olhar, uma outra postura, uma outra conduta social. Mas isso também leva ao fracasso amoroso dele. E nós veremos o perfil da mulher que ele vai escolher para casar na terceira parte do nosso vídeo. Então, espero que você esteja acompanhando, esteja anotando as referências, esteja anotando aquilo que está acontecendo no livro, e eu vou aí, no caso, quem sabe, no vídeo do estômago, fazer outros apontamentos, e me diz aí o que você precisa saber no livro para eu gravar um vídeo respondendo as suas perguntas. É muito importante essa interação, porque são 40
pontos. A prova de português, 40 pontos. Então, são muitos pontos para ser, no caso, valorizado. Então, muitos pontos que você precisa conquistar. Então, manda a sua pergunta aqui embaixo para que eu possa ler, saber e te responder. Tá bom? Até o próximo vídeo. Estômago que fecha o livro Cabelo Cachorro Branco. Até lá!